TV Floripa apresenta Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Meu nome é Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, o seu programa de todas as quintas-feiras aqui na TV Floripa, Canal 4, a TV que você sente, ouve e vê a diferença. Essa semana nós escolhemos um tema que você, quando recebeu na sua casa, certamente você pensou o seguinte: eu acho que eu recebi e-mail sobre tema errado. Vida Inteligente falando tema a música. Mas realmente, se nós formos pensar, quando vocês sabem que toda semana eu procuro assim, através do aquietamento, ver o que é que está se apresentando para que a gente possa levar para vocês. Porque nós não somos um simples programa de televisão. Nós temos uma responsabilidade da qual nós temos consciência, de que nós temos ciência, e a gente sabe que essa responsabilidade nós compartilhamos com muitas pessoas. E por isso mesmo nós temos que estar isentos, nós temos que estar limpos, nós estamos estar sintonizados e preparados com a fonte, seja lá o nome que vocês chamam, com a lei, para que ela nos avise, ela nos apresente aquilo que tem que ser apresentado, compartilhado com vocês. Pois bem, o tema de hoje é a música. Quando se apresentou esse tema, a música, eu falei, puxa vida, realmente tudo na nossa vida é música, se você percebeu. A música é uma coisa que nos alegra, a música é uma coisa que nos excita. Não existe nada, nenhuma solenidade, nenhuma coisa oficial que seja isenta de música. O nosso hino nacional, a música da tristeza quando alguém se vai, a música da alegria, as músicas dos rituais, todo ritual tem música. Todas as coisas são precedidas de música. O universo é música, o universo é som. Quando a gente ouve vê alguns CDs, alguns DVDs com música de outras esferas, realmente existem certas músicas, cada um dentro da sua sintonia, que nos fazem atingir realmente outros níveis de consciência, umas músicas que fazem com que tenhamos reminiscências para que a gente possa resgatar aquela parte do sempre que ficou para trás. E tudo isso faz com que a música tenha realmente muita importância. Nos relaxa, nos satisfaz, nos traz muitas coisas e é muito mais do que isso que a gente imagina. Então hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre os grandes personagens que passaram pela nossa história, muitos certamente agartinos que vieram aqui para cima para nos deixar esse legado que nós vamos falar hoje. E eu vou compartilhar com você, que não recebe a nossa mala direta, o teor do e-mail que eu distribuí anunciando o nosso programa de hoje, aí nós damos início. A música, já dizia o grande Beethoven, é uma revelação muito mais sublime do que toda sabedoria ou filosofia. Ela é a única introdução incorpórea no mundo superior do saber. Esse mesmo mundo que rodeia o homem, cujo significado interior não se percebe por conceitos reais. A parte formal daquela é simplesmente o veículo necessário que revela por meio de nossos sentidos a vida espiritual. A música é o esquema filosófico intuitivo do universo inteiro, o plano ou o mapa da metafísica universal. Toda música emana de um foco e se estende em ondas, como os vitais eflúvios do astro do dia. Como o despregar do cosmos no momento da criação, se é que as deduções da mente humana em presença da imensidade possuem algum valor. Essas ondas espalham-se no espaço por uma ordem harmônica em séries regulares. É a lei do ritmo. E com esta lei universal, acham-se representadas na música todas as essências, todas as categorias de filósofos, todas as substâncias universais ou antes da perceptibilidade para outros. Porquanto a música mental é também manifestada, enquanto se revela a consciência com todos os seus elementos constitutivos, com toda a integridade de seu significado, com sua plena coordenação. As ideias de tempo no absoluto
e de duração no relativo. Bom, o autor desse texto, do qual eu fiz uma sinopse, é o professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose e um homem além do entendimento. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Eu esperei para ver a definição. Sei lá. Foi o que apareceu aqui, sei lá. Você gostou dessa, né? É apertado. Claro, eu falei, agora o que eu vou fazer? Porque eu falei um negócio e como é que eu vou saber a resposta agora? Definir o homem. Alguém assoprou para mim, alguém soprou, tá bom? Definir o homem não é simples, não. Então, ficamos vermelho. Eu também estou vermelho ou não? Também. Então tá. A gente é corajoso, né? Eu sou corajoso. Sou corajoso porque eu não sei de nada. Então aí é pior, né? Não, eu também não, né? Olha só a vermelhidão, eu gostei. Subi um calorão aqui que eu vou te contar. Bom, agora vamos voltar ao normal? Tudo bem. Boa noite, Jorge, você tá bom? Boa noite, tô ótimo. Você tá bom? Eu tô maravilha, tô ótimo aqui. Maravilha. Quando começa o Vida Inteligente, eu tô em outro mundo. Nós estamos em outro mundo. Nós estamos em outro mundo. E antes eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui hoje à noite, né? Boa noite. Não vou nominar, mas nossa. Nomina? Não pode? Eu deixo a apresentação para você. E você vê que interessante isso, nós vamos aprofundar muito esse tema hoje, mas realmente até todos aqueles que eu conversei essa semana falaram, mas que tema é esse? Porque eles não conseguem encaixar o tema de tudo aquilo que a gente fala. Eu vi teu e-mail agora que está saindo para cá, eu fui ler o teu e-mail, né, para ver o que é que você... Que você ia falar hoje, né? O que é que você... eu li o texto e disse, pô, muito bem escrito. Eu fiquei pensando assim, esse pessoal que convida as pessoas para conversar no programa e as pessoas que têm a paciência para ouvir, deve pensar assim, pô, mas é uma dupla de dois muito pedante, né? Porque os caras estão há quase 5 anos conversando, cada semana inventam um assunto diferente e acham que tem alguma coisa para falar a respeito. Né? Exatamente. Mas não é que a gente sabe tudo, ou sabe qualquer coisa sobre tudo um pouco, sobre quase nada. É que você usou uma palavra muito interessante quando você estava descrevendo o teu processo de escolha dos assuntos, né? Você usou a palavra intuir, né? Então você intuiu o assunto, né? E o intuir o assunto é usar o que se chama de sexto sentido, né? Que daí você tem o físico vital, o astral, a mente concreta, a mente abstrata, que seria o quinto, né? E o búdico, né? Que seria a semente, né? Do que se conceitua como intuição feminina. Então, o intuir realmente é do plano búdico. Quando o plano búdico se manifesta no ser humano, quer dizer, quando ele está permeável ao influxo dele mesmo, da própria divindade, que a divindade junto com ele são uma única coisa e são o verbo em ação, se fala que ele é um aspecto um termo que a gente não usou, nunca falou aqui, chama-se luz de Chaitanya. Chaitanya é uma designação para Agartha, ou conjunto Agartha Shambhala. Então a luz de Chaitanya é aquele ser humano no qual a intuição se manifesta de forma permanente. Interessante. Luz de Chaitanya. E aí é a própria Agartha falando, é o verbo se manifestando através do ser humano, né? Quer dizer, divindade consciente, aproveitando a existência. E isso é estado desejável para todos, porque a nova humanidade, ela tem isso de forma permanente. Então, por isso que eu falo assim, eu intuí isso, quer dizer, é você tomando consciência de um processo, de uma mecânica mental, que é uma mecânica mental já do novo ciclo. Isso é uma coisa muito interessante. E o que você está falando, agora aproveitando o embalo, assim, só para a gente continuar, para a gente entrar no tema, quando eu quero intuir... Eu vou explicar o que é quando se fala aproveitar o embalo. Exato, tá bom, Pode falar então. Mas não é? Tá bom, vamos lá. Quando eu quero... Tem muitas coisas que eu busco intuição também, certo? Não só para o programa, tem outras coisas pessoais. Óbvio, isso é uma mecânica mental, não Perfeito, é uma opção, mas deixa eu fazer a observação. Só que eu tenho uma grande dificuldade, não tenho coisa nenhuma. Sempre se apresenta. A gente corrige no ar aqui. No ar, assim. Isso é um termo que não existe mais, né? É meio dificultoso quando são para as coisas do cotidiano. Agora, quando o que eu disse aqui no começo, quando envolve toda essa responsabilidade que nós temos aqui,
É interessante como a coisa flui diferente. Claro que sim. Não, claro não, sei lá por que é o claro, mas Não, é o claro é interessante. porque Eu um chamo a sistema de atenção para força, isso. é um sistema de forças, é uma mecânica, né, do qual você é resultante do processo. Sim, como se a intuição soubesse. Não, como se não. É. Sabe? Sim, eu tenho que usar uma terminologia, vamos dizer assim, para Aham. que fique Não, clara não, a mas ideia que eu quero nossa passar. conversa é toda positiva. Eu assim, quero a gente passar essa trabalha em cima ideia. de realidade. Parece né? que quando você entra numa coisa que realmente é altruísta, é universal, é cósmica, é muito mais fácil fluir. Era isso que eu queria dizer. Altruísta, universal e cósmico são atributos inerentes ao plano búdico, que Então, é pronto, onde tá está a base da intuição. Era esse adendo que eu queria fazer. Então, todo esse processo de escolha do que falar isso que se movimenta para daí, então, a gente vir e conversar e compartilhar e criar um egrégora único com quem está nos assistindo, nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, vai nos assistir depois, quem não está... Esse processo todo já é uma coisa absolutamente consciente e com uma precisão, não é nem milimétrica, é micrométrica, subatômica, né? Isso é mecânica subatômica, é mecânica universal que dirige os acontecimentos do mundo visível, Sim. baseado nas realidades do mundo invisível. Só que daí, no nosso caso, o visível e o invisível já estão completamente misturados. Aí por isso que daí, então, você se dá o direito de dizer assim, não, eu intuí, que é uma coisa que poderia inibir uma pessoa, dizer assim, no ar, assim, pô, ele disse que intuiu alguma coisa, esse cara está delirando. Não, se assume que intui, por quê? Porque isso é realidade. É perfeito, exato. E eu gosto de compartilhar isso. E a mecânica da intuição, a mecânica, então, você tem físico, vital, astral, mente concreta, corpo, alma e espírito, daí você tem mente abstrata e Bud, né? Acima disso está o átmico, que é a própria origem das coisas. A mecânica mental da mente racional e da alma, ela segue um princípio de conexão elétrica, né? Que daí eu já vou explicar, aproveitei o embalo. O mesmo princípio de conexão elétrica, ele é usado, né, assim, o que no cérebro a gente denomina de sinapses, que é a conexão entre os neurônios. Que passa eletricidade e aí dispara outro neurônio, só que em cada um conjunto de neurônios, dentro do seu cérebro espinhal, eu tenho um conglomerado de massa, de matéria astral, de matéria vital e de mente concreta entrelaçada. Então, quando dois neurônios se comunicam, dois conglomerados de matéria se comunicam e buscam os elementais, o conhecimento inerente àquilo que eu quero fazer. Então, esse processo de conversa entre os neurônios no seu cérebro espinhal é o mesmo processo de conversa dentro do vital, do astral, da mente concreta. Em todos os níveis. Só que daí, assim, no cérebro, então, um neurônio conversa com o outro, né, no seu cérebro espinhal. No vital é um conjunto, no astral é um conjunto maior, na mente concreta um conjunto maior, na mente abstrata, quando você chega no plano búdico, e daí vai acontecer isso para você depois entender isso como uma intuição, é como se fossem dois conglomerados não mensuráveis de matéria do plano búdico, sob tua responsabilidade, que se movem para causar um impulso sutil elétrico, e esse impulso vem e desce, e passa pela mente abstrata, pela mente concreta, pelo astral, pelo vital, vai no sistema cérebro espinhal e você diz assim, ó, eu intuí algo. Sim, faz um processo. Então, veja que é um caminho que vem da origem do próprio conceito de divino, né? E esse impulso desce até que você verbalize. Eu intuí que eu queria falar sobre Que bacana, música. pelo menos nós mostramos hoje qual é o caminho da intuição. E do processo da criação mental, que é exatamente igual. Criação mental também. Nesse processo daí de descida, então, os conglomerados de seres entrelaçados vão se movendo para que... Então, quando você diz assim, eu intuí para falar sobre música, tudo que você saiba, tudo que eu possa saber, tudo que todo mundo sabe, tudo que a gente poderia precisar saber, tudo que precisa ser verbalizado sobre música, ele se levanta e fala assim, ó, gostaria de ser falado. Isso. Né? Se e aí apresenta, a gente vem, né? Se e manifesta. verbaliza. E o que a gente verbaliza ou não, né? Isso aí dispara um processo de criação reverso em cada pessoa que ouve, que daí vai do ouvido, né, para o sistema cérebro-espinhal, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, Bud. Então, volta daí já não mais com o que desceu e eu falo, mas com quem ouviu e transformou e sobe até o seu próprio ser superior. Esse caminho, essa ponte, aí cria uma ligação permanente, irreversível e vital, ligação kármica, porque eu liguei duas origens da mesma coisa. O plano de descida, do falar sobre música,
com o que se ouviu e o que se pensou sobre até chegar. Então está completo o próprio caminho da mônada, que é o caminho de descida e o caminho de subida. E um simples escolha de tema. Maravilha. Então isso é bom você ficar sabendo que quando você pensar, imaginar alguma coisa, você sabe que você está criando, né? Está fazendo se manifestar. Não, isso é óbvio. Quando você vai imaginar, quando você vai pensar, quando você vai sentir, você está criando um ser tão real quanto um filho que você tenha criado, que você tenha parido, que você vai parir. E esse filho, ele depende de você vitalmente, astralmente e karmicamente, e vai estar ligado em você toda a sua existência e os descendentes dele. Assim acontece com os pensamentos. Maravilha. Antes da gente dar sequência, eu esqueci aqui na entrada, Jorge. Depois vou falar sobre o aproveitar o embalo. Claro, vou aproveitar o embalo. É isso, vou aproveitar o embalo. Fernando, cadê o Jefferson? Recebemos hoje mais um pouquinho aqui do nosso querido amigo e irmão Luiz Roberto Sefrim, mais livros de sensibilidade e consciência. 3222-1137, livro de 400 páginas, você recebe de presente. Basta ligar para 3222-1137, dá o seu nome, você ganha o livro, pode vir buscar aqui na TV Floripa. O Fernando vai passar para você o endereço para vir buscar. 3222-1137. Temos aqui um bom número de livros, pode ligar, não se preocupe, não corra no telefone, e pode ligar e receber, tá bom? Você quer que eu vire um pouquinho aqui? Como assim? Tá, olha lá, eu vou só focalizar aqui para você ver. 3222-1137. O livro totalmente de graça para você. Vamos lá, Jorge. Então, aproveitando o embalo, né? É muito comum a gente estar conversando assim, não, já que eu estou fazendo isso, vou aproveitar o embalo e fazer muito aquilo. Importante. Sei lá o que você vai falar, mas vamos lá. Você sabe o que eu vou falar. E você está falando alguma coisa, então vou aproveitar o embalo e também vou te dizer já esse negócio aqui, quando está, por exemplo, dando um caldo em alguém, né? Exato, brigando. É verdade. Não, e também vou aproveitar e vou dizer, vou aproveitar o embalo, que é o seguinte. Então, quando você vai falar, veja como é que é uma coisa muito interessante. Claro, puxa. E isso que é interessante, porque assim, que o que a gente tem feito aqui, o que a gente tem tentado falar nesse Tudo período aparece aqui. o que a gente tem tentado assim, mostrar que qualquer que seja o ditado popular, qualquer que seja o conhecimento, ele não tem um fundo de lógica, ele tem um fundo de realidade. A gente que ignora essa realidade, intencionalmente ou não, e deixa de se maravilhar com a felicidade de conhecer a mecânica das coisas. Sim. Então, quando eu digo assim, não, vou aproveitar o embalo, vou te falar essa coisa aqui também, é o seguinte, quando eu vou verbalizar, eu tenho que ter um influxo de vitalidade. Então, a energia que daí, a gente já conversou, né? Que a energia do que eu como, do que eu respiro e da luz que eu recebo do sol, né? Que é prana, né? Então, que daí isso alimenta o corpo físico, a alma e o espírito. Então, isso é como se criasse um dínamo, né? Em cada um ser humano. Isso, então, alimenta o sistema glandular e dá poder para que eu faça esse caminho de pegar conglomerados, né, da minha cabeça, vamos usar esse termo assim, né, da minha mente, dos meus sentimentos, e aí expressar isso. Só que a moeda que a gente usa para fazer com que alguma coisa seja verbalizada, ou para fazer com que eu sinta alguma coisa, ou amor, ou ódio, para quem ainda se delicia sentindo ódio, né? Então, amor ou ódio, ou um conhecimento qualquer, essa moeda é a eletricidade, né? A eletricidade que vai assim, desde o mais denso até o mais sutil, que são graduações de Forat, né? E Forat, então, ele vai desde a eletricidade que a gente usa para fazer isso daqui, que é o que seria o mais denso, né? Até o âmago de Forat, da eletricidade básica, que é o próprio amor universal. Aí, então, essa eletricidade, ela varre o plano. Então, assim, quando eu uso essa vitalidade para lembrar de alguma coisa, significa o seguinte, eu peguei parte da minha existência, da minha vida, do que me alimenta, me dá o conceito de vida, e eu projetei dentro do astral, nesse processo de subida, para uma memória. Quando eu projeto essa vitalidade para aquela memória, é como se aquela memória, aquele ser que foi aquele acontecimento, ele recebesse uma injeção de eletricidade, de vida, e aí ele se manifesta. Quando ele se manifesta, daí eu vou e deixo que ele se exteriorize. Então, eu lembrei de quando eu fiz 2 anos, não é? Aí então, acabei de animar o meu aniversário de 2 anos. Eu estava no quarto mais à esquerda, que era pintado de amarelo, e daí senti alguns balões aqui, e aí tinha uma mesa com os doces mais desse lado, daqui assim, eu estava sentado brincando,
e aí veio uma aranha e aí mordeu no meu dedo. Acabei de animar aquilo. Deu vida novamente aquilo lá. Quando eu dou vida, né, aí estou te contando assim, eu vou aproveitar e vou te contar o que aconteceu depois. Por que eu vou aproveitar? Porque quando eu lanço luz em alguma coisa, né, eu não tenho como fazer, assim, não é um holofote, assim, um laser que eu digo, não, eu vou alimentar e eu vou acender só aquela memória. Eu lanço vitalidade e eu lanço luz, eu olho, né, para uma região do astral. Quando eu olho para uma região, eu olho para um grupo de sentimentos. Esse grupo de sentimentos, então, ele é reativado em conjunto e ele tende a se expressar. Quando ele tende a se expressar, então, vou te contar, eu vou aproveitar, já que eu te contei do que aconteceu no meu aniversário de 2 anos, e vou te contar o que aconteceu no dia seguinte. Você vai puxando, né? Você vai puxando ali da... Vou te contar o que aconteceu no dia seguinte. Daquela região. Aí, exatamente. Aí, todo aquele entorno, ele é vitalizado e ele tende a se manifestar. Por quê? Claro. Porque ele só se alimenta quando ele é falado. Quando ele é lembrado, perfeitamente. E aí, o que acontece ainda? Você alimentou um sentimento de raiva contra alguém. Você está dando um caldo em alguém, está brigando. Aí, quando você pega e alimenta aquilo começa a se expressar, né? E aí ele vai se manter vivo baseado na raiva que você exprima com relação à pessoa ou um conjunto de fatores. Aí, essa raiva, ela tende a fazer com que outras raivas, outros medos, né, também se alimentem. E se vou aproveitar e também vou te dizer o seguinte, não gosto porque você usa sapatos sem cadarço. E também não gosto porque você fala sobre... Então, todos os não gostos começam a se alimentar. Eles começam a aparecer. Você gera uma reação em cadeia, e aí quando você gera essa reação em cadeia, veja uma coisa muito interessante. Um sentimento de não gosto, você consegue controlar, porque você está alimentando ele. Como se você tivesse uma matilha, né, para alimentar. Então, quando você daí faz com que permite que esse né, se encadeie com outro, e aí gera uma reação, como se fosse uma reação em cadeia, aí você perde o controle do processo. Quando você perde o controle do processo, aquele conjunto de emoções que você disparou, o aproveitando a oportunidade, o aproveitar o embalo fica de tal forma que os ventos de Vayu, quer dizer, essa corrente de eletricidade, ela varre o teu plano astral e tudo que você não queria manifestar, aproveita e se manifesta também. Daí você perdeu o controle dele. Fala assim, putz, na hora eu não sei o que deu em mim, eu perdi a razão, me deu uma loucura qualquer e eu fiz uma coisa que eu não gostaria. E é exatamente isso que acontece. Então, eu já vou tentar, não, a partir de agora eu corrigi a minha terminologia. Não existe mais esse negócio aproveitando o embalo, exatamente em cima dessa explicação, porque você está envolvendo coisas que você nem sabe que você está envolvendo. E quando você fala aproveitando... Que toma uma amplitude muito grande, né? Quando você fala, vou aproveitar o embalo e também vou fazer isso, só no falar, vou aproveitar o embalo, você já disparou um processo de acordar os leões adormecidos do entorno. Vamos ficar de olho, né? Bacana. E aí, assim, você tem que pegar e dar tapa no focinho dos leões, desde que você esteja com competência para fazê-los obedecer. Aí é sublimar, senão você é engolido, não adianta nada. Maravilha, meia hora de introdução nós fizemos, é isso, vida inteligente é isso. Para começar o tema, a língua brasileira, que é a língua do sempre, né? Não vamos falar a língua do futuro, porque o futuro faz parte do sempre. Então, como nós estamos vivendo no sempre, nós vamos falar do sempre. A língua brasileira, curiosamente, olha só o que eu já vou mexer. O tema de nosso programa hoje é música. Sim. E se nós alterarmos 2 letras na letra brasileira, nós vamos cair na palavra muisca. E é interessante essa comparação, não? Você tá bom nesse negócio aí. Você gostou? Eu falei, quando a gente mexe, aí aparece. Muisca exatamente. E Muízes é o nome da parelha manúsica da divindade que se manifestou na Atlântida, na 8ª cidade. Então, é apenas uma coincidência? É coincidência, causalidade, essas coisas assim, são coisas que não existem, né? Vamos chamar que é um artifício do gênio da língua brasileira. Isso. Porque a música, e vejo que Muisca e Muízes, eles tinham função manúsica, né? Eles eram gêmeos, né? A divindade que se projeta, né, de determinado lugar para corrigir um desvio que estava para acontecer na Atlântida e que acabou não sendo corrigido, mas também já não vem mais o caso porque já está equacionado, né? E tem por função a criação
manúsica, tanto física quanto mental, né? E a música, né, o gerar a música e o repetir a música e o ouvir a música é função manúsica, é criar no plano mental e criar no plano A astral ligação também. foi feita, então. É isso mesmo. Então, lá vamos nós. Lá vamos nós. Já estamos sob o som, esse som maravilhoso que é o som do novo ciclo, que nós vivemos aqui toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite, e perenizamos pelo sempre. Tá bonito, bom esse negócio que eu tava aproveitando. Você me inibe, rapaz. Isso é uma diversão, esse negócio aqui. Não, mas é gostoso. Hoje um amigo ligou, eu falei assim, ele perguntou qual que é o endereço do site do programa, né? E eu não sei, né? Sei. Ele falou, como é que assiste o vivo? Eu não sei, né? Mas você não assiste? Não assisto porque eu tô lá. E ele perguntou assim, e vocês combinam? Às vezes a gente combina assim 1 minuto antes, né? Pra ele me conta. Eu falei assim, e por que você vai? Eu falei assim, porque é muito divertido. Porque é gostoso, isso aqui é uma festa para nós. A gente sai revigorado daqui, sai melhor do que entrou. Não, você faz uma reorganização elétrica. Eu tava com um negócio aqui no ombro, dor no ombro, já tá aí, ó. Já melhorou. Então é isso mesmo. Tem um ditado popular que diz que quem canta seus males espanta, né? Verdade. E quem canta seus males espanta e também seus males atrai, né? O complemento é verdadeiro. Tudo depende do que você canta. Sem dúvida. Quando a matéria ela vai ser organizada, não é? Na própria Gênese, diz que a gente conceitua como universo, e dentro desse universo tudo, a divindade, a humanidade, as hierarquias, essa coisa tudo. Então isso se separa em 3 partes, né? Ritmo, melodia e harmonia, que é a base da música. Sim. Então ritmo, melodia e harmonia são as 3 gunas nas quais, né, se assentam a própria criação da matéria, do universo. Então por isso você falou muito bem falado, né, como sempre, que aí no universo tudo é música, exatamente, porque toda a matéria ela se assenta nas 3 características da música. Depois aí essas 3, por isso que fala assim, do uno no trino, do trino no sétimo, né, no sétuplo, porque daí dessas 3 características, né, que é o ritmo, a melodia e a harmonia, então deriva para as 7 linhas do Pramanta. E cada linha do Pramanta está ligada a uma nota musical. Sim, boa. E aí cada nota musical está ligada a um chakra, cada nota musical está ligada a um ramo de trabalho da gênese da evolução humana. E aí tudo isso é plasmado na música, porque o que sustenta a própria existência da matéria, o que sustenta o universo é um som, é uma música. Então esse som foi gerado, no início era o verbo, né? E aí, então, Iehiaor, vá, Iehiaor, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Esse faça-se foi feita é a descrição do som emitido para organizar o universo. Então, nós vivemos em um constante estado de música, né? E essa música, ela se expande baseado daí na melodia, na harmonia, no ritmo, melodia e na harmonia, e faz parte da existência celular de cada um de nós e, obviamente, do processo mental de cada um. O ouvir música, o gostar de música, o viver a música, ele está ligado diretamente com a rigidez mental de cada um de nós, com a rigidez, com a saúde astral de cada um de nós, com a saúde vital de cada um de nós, com a saúde orgânica de cada criatura. Por isso que tem músicas que são usadas para acalmar, para curar, para rejuvenescer, para restabelecer. E são, né? Eu tinha uma vez, eu vi uma lista de algumas músicas de compositores clássicos, onde cada uma era destinada para... a sua destinação, né? Isso, mas eu sou assim, relativamente pouco organizado com relação a esse negócio de guardar coisa, né? Porque acho que o que a gente tem que guardar tem que estar na cabeça. O que não tiver. Claro, eu acho precisa. até bom não guardar, porque às vezes ela está condicionando você a que aquilo é para quem escreveu aquilo, vamos dizer. Não, e aí eu fui no computador procurar, ver como é que é a mecânica das coisas. Para procurar ver se tinha essa lista, daí eu dei uma zica no editor de texto lá. Sim.
Perdeu-se. Então Sim. não era para ser. Não, pois é. Mas então a música ela pode ser usada diretamente para isso. Aí então, quando eu ouço uma música, né, o porquê que isso é uma coisa muito relevante? Quando eu ouço uma música e essa música ela me é agradável, é Sim. porque isso está em mim. Mas o que está em mim? O que estava na cabeça daquele que criou a música. Por exemplo, vamos supor, você pega Beethoven com uma quinta sinfonia, com uma nona sinfonia. Um surdo, nós estamos falando de um surdo. Que era a reencarnação do próprio anjo da palavra, né? Uma das encarnações do próprio anjo da palavra. Então, o grande mérito, e isso é comum e é permitido a qualquer um de nós, de você ver o som, né? Você escrever o som, Isso. Né? E aí ele não ouvia o som, ele via o som. Assim como Mozart, quando ele ia compor, ele escrevia coisa pronta e acabada porque ele estava olhando e escrevendo, né? Só que daí o trabalho dele era converter os seres que ele via em notas, em notas musicais, sim, musicais. Exatamente. Quando eu vou executar uma sinfonia, o que é gerado, ele sai em espiras, né, douradas, e ele se expande e ele gera uma onda, assim como a gente estava falando do aproveitar o embalo. Então a música ela gera uma onda elétrica reorganizadora, né, no astral e no plano da mente concreto. Então por isso que quando você ouve uma sinfonia, você ouve uma música, né, que pode chamar assim, uma expressão humana, né, da música das esferas, ele reorganiza, ele refresca, ele reestrutura todo o teu plano astral, toda a tua mente concreta e te dá aquele bem-estar. Bem-estar fabuloso. Exato. Diferentemente de, por exemplo, você vai ouvir uma música onde você tem uma pancada rítmica, onde essa música... Sim, esse tipo de... Na verdade, isso não é música, são barulhos que a gente concordou em chamar de música, né? Então, quando você vai ouvir isso, daí isso e a música ela se manifesta, então, por exemplo, são sete notas, né? Esses arranjos, então, essas variantes, a música, ela varre todo o plano astral, quer dizer, ela varre todo o plano emocional da humanidade, ela varre todo o plano do plano mental da humanidade. Então, quando eu ouço uma música que tem esse tipo de perfil, onde são só pancadas, ou onde, então, o que é descrito na música é aquela paixão, né, do autor da letra e de quem fez os arranjos, quer dizer, aquela coisa que ela é feita para doer do umbigo. Ela vem com uma intenção, né? Uma intenção. Não tem a menor dúvida. Ela é feita para doer do umbigo para baixo. Perfeito. Né? Assim, todas as músicas, né, que tratam das dores humanas, ela é feita para doer, para acordar os que residem do umbigo para baixo, né, que é no umbigo, no baço e no básico. Isso. Né? Chakras inferiores. São os primários, assim, né? Os primários, os que alimentam os seres mais densos do astral, as emoções mais complicadas de se trabalhar. E como um artifício muito interessante é que geralmente a música ela tem uma batida muito forte de fundo, e essa batida, ela ocultamente, ela altera o ritmo cardíaco. Quando essa batida ela altera o ritmo cardíaco, você sem perceber, qualquer música mais agitada, que tenha pancada, isso é uma coisa que você deve prestar muita atenção, porque você ouvir uma música desse tipo é exatamente a mesma coisa de você tomar algo que vai te fazer mal para a saúde, com uma diferença muito grande. Esse tipo de música vai fazer um grande mal para a tua saúde, porque é o seguinte, então tem uma pancada. Essa pancada, ela geralmente vem numa ascendente, a gente está falando aqui da parte oculta da música, né? Sim. Então ela vem numa ascendente, essa ascendente ela vem diante do ritmo cardíaco, se encontra com o ritmo cardíaco e como tem repercussão, ela aumenta o teu ritmo cardíaco e leva junto. No aumentar o ritmo cardíaco e levar junto, o teu sistema glandular não sabe se você está sujeito a um risco ou se você está ouvindo uma música que é uma pancada. Então desencadeia a produção de adrenalina. Perfeito. Né? Quando desencadeia a produção de adrenalina, você muda o estado do teu sistema glandular para um estado de proteção contra um risco externo. No fazer isso, você varre todo o astral, né, com o calor gerado por essa mudança do abatimento cardíaco para acordar as formas básicas ligadas a um instinto de sobrevivência. Só que todas as formas básicas ligadas ao instinto de sobrevivência, né, são aquelas que têm menos consciência e que deviam ser controladas. No fazer isso, eu acordo
tudo que de mais complicado eu tenho. Aí você se remexe e pula como se você estivesse tendo um ataque, você age, né, de uma maneira esquisita. Fica esticadão no chão. Né? Quem está agindo ali... Raves da vida. Quem está agindo ali já não é mais você. São aquelas formas, né, que de você se alimentam e que você sequer sabe que elas existem ou não tem noção que elas existem. E aí isso tende a fazer com que elas fiquem vitalizadas, e quanto mais você prolonga aquele estado de alimentação do astral, maior é o teu custo de vitalidade, porque isso tudo vai pegar e criar fissuras no baço. A tua curtição está te devorando energeticamente. Ponto. É exatamente isso. Vê como o negócio está... Nós passamos quase uma hora ensaiando para que quando chegasse nesse ponto o Grego falasse essa frase e a gente mudasse para um outro assunto. Então, isso é o tipo de música mais densa. O oposto, né? Então você vai ouvir uma música harmoniosa, melodiosa, delícia, com ritmo, né? Aquela coisa assim, uma sinfonia. Aí então você usufrui, né, da realidade que tinha na cabeça do compositor. Que compositor? Wagner, Beethoven, Chopin, Schubert, qualquer um desses grandes compositores, todos, não é? Cada um na sua tônica. Então, quando eu vou compor uma música, eu sou Beethoven. Aí, passei por várias etapas na minha vida, vários amores, várias dores. Cada um desses amores ou dores encadeou um sistema de criação, e eu vejo uma realidade, né, que eu vi passado, presente e futuro humano, divino e o futuro longínquo, e eu vou escrever isso, né? No momento que eu estou escrevendo, eu estou descrevendo uma realidade. Eu dei nome e eu peguei essa realidade e lastreei naquela nota musical, naquela partitura que eu escrevi. Quer dizer, a ideia é o verbo que toma carne através da pena, segundo diz Devavani, o Sim. anjo da palavra, o anjo do som, o anjo da música. Então, quando eu escrevo a partitura, quando Beethoven escreveu uma partitura, ele criou uma realidade, né, e lastreou, ancorou, pariu, né, colocou no papel. Toda vez, então, que eu vou executar aquela realidade e vou ouvir, alguém executa, então, e aí vem a questão da diferença de você ouvir uma música bem tocada e mal tocada. Nossa, sim. Quando, então, eu vou executar uma nona sinfonia, uma grande orquestra conduzida por um maestro competente, mestre, né, um mestre competente, né? Aí, então, a realidade que Beethoven criou, né, vai ser humanizada baseada na vitalidade de cada um dos músicos. Quanto mais virtuoso é o músico, né, quanto mais virtuoso é o músico no interpretar aquela tônica, aquele poder, aquilo então se desencadeia, né, e aquela realidade criada, né, por Beethoven num futuro, né, invisível, ela é lastreada virtualmente e aquilo invade a tua existência, né, e te organiza eletricamente. Isso é a vida. E aí fica todo mundo que está assistindo aquilo, fica numa harmonia uníssona, aplaude elevado, de pé verdadeiramente, porque está pleno de... O aplauso já é uma questão humana, a contrapartida que você deveria dar, né, no momento desse de poder compartilhar, né, o êxtase, você recebeu isso, o êxtase, citou bem. De conviver e de andar pelos caminhos da mente criativa de um gênio como Beethoven, né, seria olhar para o maestro e sorrir para ele. Que, como você disse, quando ele está tocando aquilo, ele está levando todo mundo para aquela situação, né? E que é o olhar, né? Exatamente. Eu estou olhando para a realidade que Beethoven Valsa criou. dos Bosques de Viena, o Danúbio Azul. Eu olho para a realidade que o compositor criou, essa realidade olha de volta para mim, e a realidade que ele criou é um sistema de forças que está envolvido o âmago, a semente, né? O que de mais puro existe no plano que antecede o próprio verbo, que é a música. E quando a música ela é executada, né, ela altera o plano no qual ela está sendo tocada, ela altera fisicamente o ar que se respira, para mais ou para menos. Então, onde é que você fala assim, entrei no... Mas entrei naquele ambiente lá, na balada, e lá dentro estava um ar denso pra caramba. Claro, porque a música, ela faz com que eletricamente a densidade do ambiente se altere. O ar que você respira já está alterado, porque ele alterou subatomicamente o que compõe o próprio ar que se respira.
As ondas geradas pela música alteram daí o astral de cada um e o próprio astral do lugar, e você respira aquilo de tal maneira que se você entra numa balada e está tocando aquele tipo de música que a gente estava conversando agora há pouquinho, você sai completamente misturado com aqueles os quais você conviveu naquele momento. É quase uma mistura kármica, e o elemento causador dessa mistura é a música. Então a música, ela pode ser tanto responsável, né, pela tua saúde quanto pela tua doença. Sem dúvida nenhuma. Você está mais do que comprovado. Isso é uma coisa muito importante. Então, o ouvir a boa música, né, ou então, assim, você educar os filhos ouvindo uma boa música, né, você dá um lastro vital, você dá uma preparação, né, de compreensão do harmônico, de compreensão do todo para essas crianças, que se cria uma nova geração. Aí você tem, então, ritmo, melodia e harmonia. Corpo, alma e espírito. Aí você tem as 7 notas musicais, né? Então, dó e ré para o corpo, né? Dó, ré, mi, fá para a alma, dó, ré, mi, fá, sol e lá para o espírito, né? E aí você tem sáttva, rajas e tamas, né? Que é amarelo, azul e vermelho, que é da matéria tamásica. Aí se você pega, por exemplo, e executa uma nota dó, que daí na verdade ela é o dó, ré, que é o dó visível e o dó oculto. Executa uma mi, né? Que é dó, ré, mi, sol, que é o mi visível e o sol oculto. E executa dó, ré, mi, fá, sol. Executa dó, mi, sol e o sol, né, que é o visível e o oculto. O conjunto dessas 3 notas ao mesmo tempo, eles fazem com que se reorganize corpo, alma e espírito de quem está ouvindo. Olha só a importância disso. E eu não vou repetir, mas está dito. Depois, aí vem a origem, então, o porquê que você falou também muito bem falado de início. 2 vezes já falei que você falou muito bem falado. Segura meu ego aí, tá? Segura aí. Porque você falou assim que os países têm os hinos, o clube de futebol. E por que isso? Porque a música, que é assim, o hino de um país, né? Quando eu vou escrever a letra do hino, quando eu vou musicar o hino, eu estou fazendo com que o vir a ser, a potência daquele país tome corpo. Como é que ela vai tomar corpo? Todas as vezes que alguém cantar, né? Colocando, né, alma, sentimento, colocando espírito nisso, eu estou densificando, né, a expressão oculta da música que rege os destinos da minha nação, né, e fazendo com que ela tenha mais poder ainda a cada vez. Maravilha. Por isso que tem a música marcial, que aí você está na batalha, tem aquele compasso, e aquele compasso ele tem por função primeiro alterar o passo cardíaco de cada um dos soldados, para que daí então, no varrer aquela questão da sobrevivência, ele afaste os medos e ele vá para cima. Então ele é um indutor, né, de coragem, uma pseudo-coragem baseada na música. E também o grito, a música, e isso de um dos lados, né, no caso de haver uma contenda, dependendo da intensidade, ele incute o contrário, ele incute medo na outra parte. Então tem o uso oculto da música nesse sentido. E aí, então, baseado nesse poder que a música tem, que todas as escolas, assim como os países, você falou, todas as solenidades têm a música, quando tem algum sentimento qualquer de dor, tem uma música para expressar. Então, todas as escolas iniciáticas, né, elas têm suas músicas, seus mantras, né? E o que é um mantra? A organização cósmica, a mecânica cósmica, ela se manifesta em dois ramos. O mantra, que é o som, e o yantra, que é o símbolo, né? Então, quando eu tenho, e geralmente sim, na escola iniciática, conforme você vai avançando, você tem acesso a músicas diferenciadas, porque a música ela é um instrumento de poder tão forte quanto qualquer outra coisa que a gente possa querer usar, não é? É importante você falar isso, porque, inclusive na internet hoje, muito bom que a gente enfoque, existem músicas
que foram colocadas até indevidamente, pertencentes a determinados rituais, não interessa a ordem que seja, e que existe um perigo muito grande de você ouvi-las inadequadamente. Fala sobre isso, por favor, que é muito importante. É uma prevenção que nós estamos fazendo. Porque para você pronunciar determinado mantra, né, quando você está pronunciando determinado mantra, você tem que lembrar que daí cada palavra que você está falando, a música que vai ser entoada, tem uma destinação, né? Mexe com um conjunto E é um sistema de forças que você está usando. Perfeito. Não vou usar o termo arma, porque é um termo que não Que nem não você existe. falou uma vez da cobra para mim, né? Você pode me dizer como chama a cobra, né? Tss. Mas aí ela vem e aí ela vê que você não sabe conversar mais, ela te morde. Você chama, né? Aí ela vem. Aí tem uma palavra de controle. Se você não falar na entonação certa, você, em vez de um comandante, se transforma numa ameaça e você é atacado. Então é a mesma coisa na música. A analogia que você está colocando, ela vale exatamente para quando eu vou, então, entoar um mantra ou me apropriar de um mantra, porque quando eu faço isso, eu estou acordando e utilizando um sistema de forças, que é um conjunto de elementais, que obedece, né, ao som. Sim. Né? Ele obedece ao som. Tem uma regência, né? Sim, e o elemental e um sistema de forças qualquer que você vá desencadear no plano invisível, eles não são nem bons nem ruins, eles agem e agem de acordo com o comando. Importantíssimo ou isso. você comanda direito, né? Ou então o resultado não vai ser o esperado para você. Então, se você não souber por que você está fazendo aquilo, não faz. E até perigosíssimo. Isso é muito interessante porque as pessoas que fazem isso, assim, de buscar a música secreta, o mantra daquela escola, né, buscam um poder, né? Do qual não sabe usar, não vai saber fazer uso dele, né? Não sabem, e até porque quem tem o poder não usa, porque não precisa. É como a busca pela pedra filosofal, o lápis filosoforum, a suma matéria, que é o transformar a matéria bruta, né, que é o chumbo, né, em ouro, na verdade, é transformar o próprio alquimista. Quando ele descobre o processo de transformar através do mercúrio duplamente filtrado, né, no dia da lua, não sei o que, aquela coisa toda lá. Sim. Aí ele vê que daí, isso dali é somente uma derivada de um processo alquímico onde o resultado era ele. Então, quem tem poder não usa. Quem sabe usar mantra para mexer com os elementais não usa por quê? Porque cada um tem sua função específica. O resto é só brincadeira de criança. O que a gente tem que ter noção é que quando eu estou ouvindo música, quando eu vou entoar a música, né, isso é um conjunto de elementos colocados em atividade, é um conjunto de forças colocadas em atividade e com uma função específica. Né? Isso tem que ficar muito claro. Então, isso, tomara que tenha ficado claro. Tem muita coisa aí, eu não falei à toa, não. Vocês se cuidem aí com o que vocês estão acessando aí na internet. Não são todas as pessoas, né, obviamente, né? Não, com certeza, mas precaução, caldo de galinha e água benta nunca fez mal para ninguém. E aí, então, como é que eu posso evitar de ouvir uma música que vai fazer mal para a minha saúde se eu estou andando de carro e ligo na rádio e está passando aquela bandalheira toda, não é? Eu mudo de sintonia? Não, Grego, não precisa, porque senão você não vai ouvir nada. Né? Não, você não vai mas ficar eu em vou rádio procurar nenhuma. onde eu me sinta bem com o que eu estou ouvindo. E se não tiver? Desligo. E se você estiver junto com alguém que queira ouvir? Aí eu me desligo. Isso aí. Eu deixo ele ouvir e tudo bem. Aí, eu tô isso aí. É que assim, alguma coisa só vai olhar para você se você olhar para ela. Perfeito. Então, se você ouvir uma música e essa música não te for agradável nem desagradável, nada, não vai modificar nada. É assim, o que aconteceu? Você não traduziu o som. Quando você ouve uma música e essa música é boa, quer dizer, ela te faz feliz, significa o seguinte: a mesma coisa que estava na cabeça do autor e de quem escreveu a música, o ritmo, melodia, a harmonia, está em você. E se está em parte, passa a estar no todo. E aquilo pode te fazer, então, bem ou mal, dependendo do que você tem escolhido. Se você está ouvindo uma música e ela te soa mal, ela te soa desagradável, e aí você se irrita com aquilo, o resultado é o mesmo, porque se irritar, odiar e amar é exatamente o mesmo caminho. A mesma coisa. Então, se você está ouvindo uma música e você começa a falar mal da música e tal, e aí você visualiza quem está cantando e comenta, esse cara, isso, não sei o que, tá lá, o resultado é tomando veneno do mesmo jeito. Está ouvindo, não gosta, você está ouvindo coisas não traduzíveis.
Sim. Porque se você traduz, e eu traduzi uma coisa muito interessante, isso vale daí para a música e vale para quando alguém vai e te decepciona, e te ofende, e te fala alguma coisa. O que acontece? Alguém vem e falou assim para mim, pô, você é um cara pálida, né? Eu disse, pô, ótimo, né? E aí? Né? Então, assim, se você traduz o que está sendo dito para você, o traduzir é o seguinte, é fazer com que isso se incruste em você, movimento, retenção, aquilo passa a fazer parte de você, para o bem ou para o mal, aquilo já está em você e vai despertar o que de bom ou o que de ruim. Se aquilo é falado para você, quer dizer, aquele verbo é criado e para você daí não significa nada porque você não traduz, você não deixa que aquilo te incomode, você está imune. Sim. Você passa o dia inteiro no trabalho ouvindo pancadão. Aí chegou em casa, você vai e bota uma nona sinfonia. Você só ouviu durante o dia a nona sinfonia. Isso, perfeitamente. Entende? Isso é importante. Isso que é a melhor coisa a fazer. E a gente tem que ver que, assim, o mantra e o yantra, eles caminham juntos. Né? Então, por isso que assim, a escola de iniciação tem o mantra, tem a yoga, tem as asanas, né, que são as formas como se faz a yoga, se canta os mantras, porque, por exemplo, assim, o máximo da ligação, né, entre daí o som, o mantra e o yantra, que é o som e o símbolo, por exemplo, assim, tem um determinado código de linguagem, né, onde são 7 letras, cada letra assume 4 posições para dar 28 letras fazendo a escrita, e quando você escreve, né, então você escreve um símbolo, escreve outro símbolo. Aí esses dois símbolos se movem e se juntam. Quando eles se juntam, né, aí uma ou mais letras tende a ser uma nova letra, né, dando um novo sentido, e essa letra se expressa. Né? Aí tem som. Aí, então a escrita se transforma, sabe, assim, é uma escrita que fala com você. Sim. Né? E fala através de cores, porque a cor tem som e a cor tem símbolo. Exatamente. O símbolo tem som e tem cor, né? A escrita tem som, tem cor. Todos é como cada um dos sentidos que a gente tem, ele tivesse em si todos os outros também. Que é assim que funcionam as coisas. Eu quero só que você responda uma coisa aqui que o nosso telespectador ligou. Antes disso, mandar um abraço para o Vidão, que ele avisou que não podia estar aqui conosco hoje fisicamente, mas está, né? Vidão, um grande abraço. Vidão, Tega, o Marino também, que deve estar em casa nos ouvindo, né? Também, Curitiba, o Ceará, nosso querido Ceará, Fortaleza, o Rio de Janeiro, todas essas pessoas que estão conosco hoje sempre. A pessoa, quando tem uma ideia brilhante, isso pode ser considerado uma intuição? É o Edson dos Ingleses quem pergunta. Oi, Edson. Trago-vos um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga eu tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Quem disse isso foi Devavani, o anjo do som, o anjo da palavra. Porque hoje, então, quando a gente tem uma grande ideia, é um contato, um relâmpago, né? um breve tocar, né? Entre a tua mente concreta e o plano búdico, que é isso que a gente estava conversando aqui agora. Então, hoje a gente acha que o ter uma ideia é uma coisa fantástica, só que no futuro ninguém mais vai dizer eu tive uma ideia. Por quê? Porque a ideia vai ser permanente no homem. Só que é o seguinte, quando é o futuro, né? O futuro é hoje. Então, o que a gente tem que fazer é aprender a deixar que a ideia seja permanente, né, em mim, no grego, em você. E só não sabe por quê? Porque quando você vai ter contato com a intuição, a tua mente concreta, ela estabelece um crivo, ela estabelece um filtro, e dentro do filtro da mente concreta, a intuição não passa. E se passar pela mente concreta, não passa pela emoção. Sim. Aí, então você se priva de ter um código de linguagem e de não ouvir a intuição, a ideia. E sabe como é que a ideia se expressa? Sabe como é que a ideia desce até você? Com música, com som. É incrível, né? Realmente, quando você está ouvindo esse tipo de música que nós falamos hoje aqui, tipo de música dos grandes, que não são... que você percebe que eles só vieram aqui e não veio mais ninguém, né? Exatamente. Que interessante isso, né? Mas da mesma forma como teve a chuva de estrelas dos filósofos da Grécia, então isso é sazonal, né? Isso que lembra que antes, então, quando os avatares... não podia deixar então, de dizer isso. Vem um avatar, some, vem outro avatar, some, vem um bodhisattva e tal. Só que daí agora, então antes tinha que vir um Wagner, um Beethoven, né, um Mozart,
para musicar o invisível. E é isso que eu ia dizer, né? Só que daí a música que nós ouvimos hoje, né, durante não só o tempo que eu vou pegar e reproduzir um DVD, um CD para ouvir, a música que nós ouvimos hoje, ela já é permanente. Porque esse contato humano com o mundo do invisível, com o mundo das ideias, faz com que a própria composição, o que antecede a formação das ideias, se expresse através de música. Então, assim, nós estamos aqui. Olha, esse silêncio é música. é música. Sim. O silêncio do futuro, que é o silêncio de hoje, ele é uma música, né, na qual reside não é nem a fonte de inspiração, na qual reside o caminho para que os grandes compositores escrevessem. O que eles fizeram foi musicar esse silêncio que a gente ouve agora. Estão ouvindo? Esse silêncio, né, ele é a fonte visível de onde todos os grandes compositores tiraram suas obras. Só que antes não era dado à humanidade entender, compreender, ter acesso a isso, porque era um outro tempo. Era um tempo de dores, um tempo de construir, um tempo de expectativa, um tempo onde o futuro era incerto, onde o desconhecido representava perigo, representava risco, representava dor. Hoje não. O desconhecido, o futuro, o incerto, o perigo, o risco, isso já não mais existe. Então, esse plano da onde só alguns tinham acesso, o eu tive uma ideia, o eureka, né? O eureka hoje é a mecânica mental de cada um de nós, como o grego disse de início. Eu intuí o assunto. O intuir o assunto é ter uma ideia, só que você teve uma ideia de escolher música. Eu vou ter uma ideia de falar alguma coisa. Sim. Ou eu estou tendo uma ideia. E como é que essa ideia se manifesta em mim? Como silêncio. Esse é o grande presente que foi dado à humanidade e que está ao alcance de cada um de nós usufruir hoje, é ter pleno e permanente e irreversível contato e perene contato com o plano das ideias, que é de onde emana o som. E isso é importante o que você falou, porque realmente no silêncio, nessa palavra mágica que você disse, é que nós nos encontramos, né? Exatamente. É onde você vai descobrir quem é você, aquilo que nós falamos no... Lembra que a HPB, Helena Petrovna Ranfaderev Blavatsky, ela escreveu um livro que falava muito sobre a voz do silêncio. Isso. E que é o som do silêncio, e que é a música do silêncio, que é a origem da própria música, que é a origem do próprio som, que é a origem do verbo, silêncio que é tem... isso. Tudo está dentro do silêncio. Se é que isso tem lógica o que eu estou falando. É porque o uno sai para a melodia, ritmo e harmonia, que daí sai para as notas, e depois sai as linhas do Pramanta, cada linha do Pramanta com a nota musical, cada um ligado a um chakra, e daí a humanidade vai em frente. Incrível, né? Aproveitem, porque a música, se diz que a música é incrível, tá no ar, porque não é? A música está no ar. E a maneira de daí expressar isso, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim e eu tenho que criar contrapartida. A maneira de expressar isso é sentir, né, a expressão do contato dessa realidade invisível em cada um, que é sentir o quê? A gente tem conversado muito aqui. Felicidade, Grego, felicidade. Felicidade, fé, feto fecundo, felicidades, que daí está ligado à alegria, lactatus, que assim, é ter asa, e o asa então permitir que você humanamente vá a hora que você quiser no plano búdico, né? Tenha a ideia que quiser, vá para Agartha, Duata, Shambhala, vá para onde você quiser, veja o que você quiser, sinta o que você quiser, cheire o que você quiser, ouça o que você quiser, né? E retribua para a humanidade isso em termos de que hoje o dia está perfeito. Com certeza. E você falou de felicidade. Olha só como as coisas aqui são. A gente fala ao vivo, porque é assim. O tema da semana que vem, aqui no Vida Inteligente, é a ética de Nicômaco, que fala exatamente, Aristóteles ensinou para o filho dele, nós vamos falar isso na semana que vem, como conquistar a felicidade. Naquele tempo já. E veja que naquela época era um humano tentando entender o que era felicidade. Com certeza. Agora imagina, né, o que nós hoje podemos ensinar, né, para eles, né, daquela época, o que é felicidade, porque daí hoje a gente vê a felicidade a partir de um plano em que a própria essência da felicidade, o mundo das ideias, o som dos sons, já faz parte do meu dia a dia. E naquele dia tinha que vir, naquele período tinha que vir uma chuva de estrelas,
Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaxágoras, Anaximênides, Todo mundo, Anaximandro, todos os filósofos gregos, para pegar e cada um pensar um pedaço de uma realidade que era inatingível para a humanidade. Hoje as duas já estão misturadas. Já estão misturadas, perfeitamente. Todos nós somos filósofos, todos Isso, nós somos com certeza, escritores, com certeza. todos nós somos compositores e Isso. mais do que tudo isso, todos nós somos humanos conscientes. Incrível. A gente olhar por esse prisma, a gente vê, a gente tem a consciência do sempre, a gente tem consciência do todo, né? Basta você mudar o foco da sua visão, né? E ver que olhar sobre o prisma vai compor a luz nas suas 7 partes, né? Isso. Que são exatamente as 7 notas, e olhar sobre o prisma é você ver o que está por trás daquilo que eu vejo. E o que eu vejo é só onde reflete luz. Atrás disso está a realidade. O que é a realidade? Isso que a gente tem conversado há 5 anos. Poxa, fechado com chave de ouro. Se a gente falar mais alguma coisa aqui, nós vamos nos exceder hoje. Jorge, olha, foi uma delícia. Como corre, né? Como transcorre as coisas, né? Isso já saio daqui pleno. Pleno de música, pleno de felicidade, né? Eu acho que está expresso no rosto de nós dois aqui o que nós estamos falando. Então deixo as considerações finais para você. Só fiquem em paz. Sejam felizes, sejam alegres e aproveitem essa existência, porque não é pouca coisa. Isso eu garanto para vocês. Grande abraço e feliz sempre. TV Floripa apresentou